Olá, meus caros concursandos, minhas caras concursandas, vamos dar continuidade às aulas de processo do trabalho. Hoje vamos falar sobre a evolução histórica do direito processual do trabalho e sobre os princípios que regem a nossa disciplina, ok? Comecemos pela evolução histórica. A evolução histórica do direito processual do trabalho, ela pode ser dividida em 3 momentos. Acompanhem comigo. Nós tivemos a primeira fase, dita como fase de institucionalização. Tivemos uma segunda fase, denominada didaticamente de constitucionalização. E, então, terminamos com o reconhecimento e a consolidação do direito do trabalho, do direito processual do trabalho e da estrutura dos órgãos encarregados de resolver os conflitos jurídicos trabalhistas. Na primeira fase, a fase de institucionalização, que é uma fase do início do século XX, mais precisamente da segunda década e terceira década do século XX, 1930, 1932. Durante a década de 20, na verdade, já tivemos algumas experiências envolvendo órgãos responsáveis pela solução dos dissídios individuais e coletivos trabalhistas. Nessa primeira fase, a fase da institucionalização, ela era uma fase nitidamente administrativa. E não era só no Brasil não, pessoal. Muitas vezes há um certo, eu não quero utilizar a palavra preconceito, mas não deixa de ser um pouco isso, um preconceito com a justiça do trabalho. Como se a CLT fosse muito ultrapassada, estamos aí vendo os debates em torno da reforma trabalhista, né? As instituições trabalhistas seriam instituições anacrônicas. E, na verdade, ainda que um tanto tardiamente, o Brasil acompanha um movimento mundial acerca do direito trabalhista e as formas de solução e os órgãos envolvidos na solução das questões trabalhistas. A ideia de resolução desses conflitos por meio da negociação, do acordo entre patrões e empregados, é bastante antiga. Na primeira fase, antes da CLT, que é de 1943, surgiram decretos, leis, nossas atuais medidas provisórias, decretos presidenciais que buscaram trazer órgãos encarregados ou pessoas encarregadas de solucionar os dissídios trabalhistas. A fase da institucionalização é uma fase nitidamente administrativa, ou seja, não há uma justiça do trabalho. Não há uma justiça do trabalho. Existem tentativas no âmbito sindical, existe até mesmo no estado de São Paulo, na década de 20, a criação de um tribunal rural para resolver conflitos jurídicos entre empregados e empregadores rurais. Existiam também as tentativas de resolver a questão por meio dos sindicatos. Contudo, não há feição jurisdicional nesta fase. Não há feição jurisdicional, não há executividade das decisões proferidas, entre aspas, que não são decisões proferidas pelo Estado juiz, mas não existe uma executividade em torno dos acordos celebrados para pôr fim aos litígios trabalhistas. Esse panorama só começa a se alterar na Constituição de 1934. Então nós aqui já estamos falando da segunda fase, a segunda fase, que é a fase da constitucionalização. 1934, governo Getúlio Vargas,
e depois 1937, né? Que muitos historiadores dizem que é uma Constituição originada de um golpe de Estado, a implantação do Estado Novo, a ditadura de Getúlio Vargas, embora seja controversa essa questão histórica. A figura de Getúlio Vargas invade o imaginário popular e há muita discussão entre os historiadores. Mas na Constituição de 34 já há a previsão da Justiça do Trabalho. Mas cuidado, é uma Justiça do Trabalho, mas não é uma justiça como conhecemos hoje. No artigo 122, ligada ao Poder Executivo. Aqui que está o problema, né? Nós poderíamos colocar essa Justiça do Trabalho entre aspas, ok, pessoal? Assim como em 1937, onde eu tenho uma carta constitucional de cunho autoritário. Nessas duas constituições, pensa-se numa Justiça do Trabalho, ou seja, num conjunto de órgãos, num organismo, num conjunto de órgãos, juntas de conciliação e julgamento, responsáveis pela decisão de litígios individuais, e também tribunais trabalhistas encarregados de dirimir conflitos coletivos entre sindicatos ou entre sindicatos e empresa. Porém, é uma Justiça do Trabalho que não tem autonomia, não há plenitude, não há autonomia e independência da Justiça Trabalhista. A Justiça do Trabalho, ela está lá no capítulo do Poder Executivo. Quando buscamos essas referências, esses artigos, o artigo 122 e o artigo 139, eles estarão localizados na parte que trata do Poder Executivo. Por fim, o reconhecimento da Justiça do Trabalho, aí sim, justiça, pessoal. Justiça do Trabalho no sentido de uma justiça autônoma, no capítulo do Poder Judiciário. Isso só vai acontecer efetivamente em 1946, com a reabertura democrática do Brasil. Justiça do Trabalho ligada ao Poder Judiciário. Ok, pessoal? Justiça do Trabalho ligada ao Poder Judiciário. E esta formatação se repete em 1967 e 1969, no governo ditatorial, a ditadura que durou 20 anos no Brasil, e na Constituição Democrática de 1988, com a plenitude do Estado democrático de direito, Estado democrático de direito, a Justiça do Trabalho continua ligado ao Poder Judiciário e se consolida como uma justiça autônoma. É muito importante isso. A Justiça do Trabalho tem total autonomia, ela é um ramo autônomo, pertence à estruturação federal, União Federal, mas é uma justiça federal especializada. A Justiça Trabalhista tem autonomia plena no Brasil. Muitos também dizem que isso é só no Brasil. Não é verdade. Existem países que têm Justiça do Trabalho nos mesmos moldes brasileiros. Eu gosto de trazer como exemplo, principalmente para aqueles que são bastante críticos à Justiça Trabalhista, o exemplo da Alemanha. A Alemanha, a poderosa Alemanha, possui uma Justiça do Trabalho autônoma e há uma importância muito grande dada à Justiça do Trabalho. E nos países em que ela não há um ramo próprio trabalhista, existem varas especializadas em direito trabalhista. Ok, pessoal? É isso.
Passemos agora a falar da hermenêutica e dos princípios processuais trabalhistas. Quando eu falo em hermenêutica, eu estou me referindo à interpretação da legislação processual trabalhista, eu estou me referindo a métodos de interpretação para buscar o alcance e o significado das normas jurídicas, no caso, as normas jurídicas processuais trabalhistas, e estou dizendo de métodos de interpretação, como eu disse, né? E entre esses métodos nós temos o gramatical, o teleológico ou finalístico, o sistemático, o histórico, o sociológico e aquele que se dá conforme a Constituição. No atual momento da ciência jurídica, a interpretação conforme a Constituição é algo posto como obrigatório, né? Não se interpreta uma norma jurídica sem vista a Constituição da República. A Constituição da República conforma toda a legislação infraconstitucional, não é diferente com o direito processual do trabalho. Interpretação teleológica é aquela que busca a finalidade social do ordenamento jurídico, né? A ideia comunitária de bem coletivo, a ideia de buscar, né, o bem coletivo, a satisfação do interesse coletivo, a ideia de buscar a finalidade da norma e, no caso do direito do trabalho e do direito processual do trabalho, a finalidade social se destaca, porque são disciplinas concebidas como direito social, verdadeiramente sociais. E a interpretação sistemática é aquela que busca a totalidade do ordenamento, que busca uma interpretação que leve em conta todas as normas constitucionais e o entrelaçamento dessas normas constitucionais com a legislação infraconstitucional. Tudo bem, pessoal? Integração. Quando se fala em integração, nós temos que ter em mente a ideia de lacunas. Ok? A ideia de lacunas. Por isso, temos que nos valer da analogia. A ideia de equidade, também, lógico, uma equidade regrada, a busca da justiça com base no ordenamento jurídico, com base no que é positivo, no positivismo jurídico, não podemos ter interpretações ou integração baseada em juízos arbitrários, muito pelo contrário, não podemos confundir e não podemos permitir, e temos os princípios gerais do direito, o costume e a jurisprudência. Ok? Então, no direito processual do trabalho, nós vamos estudar a analogia, é muito importante, porque a analogia nos remete para a ideia de lacuna normativa, ou seja, não existe uma regra, um princípio que trate, uma norma jurídica que trate daquela questão. Então, no processo do trabalho é muito comum, e esse é um dos grandes problemas e desafios do processo trabalhista, é muito comum socorrer da legislação processual comum, ou melhor dizendo, da legislação processual civil. O Código de Processo Civil é utilizado em caráter subsidiário, a fim de que haja a integração das normas jurídicas do sistema. Ok? Vamos lá, pessoal. A base para a utilização desses métodos interpretativos, da analogia, da equidade, dos princípios gerais do direito, do costume e da jurisprudência, está positivada no artigo 8º da CLT. O artigo 8º da CLT fala que, na ausência de disposições legais, os juízes decidirão, de acordo com a jurisprudência, com a analogia, com a equidade, princípios e normas gerais de direito, principalmente do direito do trabalho, que tem uma peculiaridade própria, peculiar, usos e costumes, e ainda cita o direito comparado. Eu sempre costumo dizer, pessoal,
que os juízes deveriam prestar mais atenção ao artigo 8º da CLT, para utilizar todos esses meios na interpretação da legislação trabalhista e da legislação processual trabalhista também. Esse artigo é um artigo muito rico, ele deixa claro a necessidade da utilização de todas essas fontes, né, que para grande parte da doutrina, todas elas enumeradas no artigo 8º, são fontes de natureza formal. Não só a lei, obviamente que a lei é a principal fonte, né, a Constituição da República, a legislação infraconstitucional, mas buscar também a utilização, né, dos princípios gerais, dos costumes, da analogia, da equidade, né, e do direito comparado. Direito comparado, muito importante, né? Nós não temos no Poder Judiciário Trabalhista um costume de utilização das convenções da Organização Internacional do Trabalho, ratificadas pelo Brasil e, portanto, né, com força de lei. É muito importante que nas reclamações trabalhistas individuais, e não só nas ações coletivas, do Ministério Público do Trabalho e dos sindicatos, busque-se a força normativa das normas jurídicas contidas nas convenções internacionais da Organização Internacional do Trabalho. É um caminho bastante promissor para superar amarras indevidas ao direito trabalhista. Tudo bem, pessoal? Vamos lá. Quais são as funções dos princípios? Basicamente, temos 3 funções. A função informativa, que é aquela ideia do princípio. O que é um princípio? É uma norma jurídica caracterizada pela abstração. A doutrina moderna diz que os princípios, eles enumeram finalidades do ordenamento jurídico. Mas, tendo em vista o seu caráter um tanto abstrato, pouco decisivo, a necessidade que o princípio, que a finalidade eleita pelo princípio tenha regras que a concretizem. Ok, pessoal? Só para exemplificar, valor social do trabalho, dignidade da pessoa humana. Pode dizer muito ou pode dizer nada. Se ficarmos somente com isso, banalizamos os 2 princípios, que são importantíssimos, são princípios sobre princípios constitucionais trabalhistas. Então temos que buscar. A Constituição enumera como finalidade a dignidade da pessoa humana e o valor social do trabalho. São princípios. Esses princípios necessitam de regras que o concretizem, regras com caráter de decidibilidade muito maior. Ok? Então essa é a diferença entre princípios e regras. Ok, pessoal? As regras vão descrever os comportamentos necessários para que os princípios sejam realizados. Ok? E essa função informativa é aquela função da velha doutrina, né? O princípio, sem maiores implicações, informando, né? Na verdade, o princípio age, na mente do legislador, né? O princípio mostra o caminho. A função interpretativa, aí sim, buscar os princípios, né? Buscar entender as regras jurídicas conforme os princípios. E, por fim, a mais importante, a função normativa. Os princípios não são vazios, pessoal. Essa função normativa é a eficácia normativa dos princípios. Ok? Equipara à lei. O princípio, por si só, tem eficácia normativa. É importantíssimo o princípio. Então, o princípio, ele não só informa, ele não só serve à interpretação, mas como ele também tem um efeito concreto. Um efeito concreto, muito claro. Ok? O efeito concreto. Tudo bem, pessoal? Vamos prosseguir. Princípios aplicáveis ao processo trabalhista. Os princípios constitucionais, aqui eu destaco o devido processo legal, com contraditório e ampla defesa. Estou falando ali do artigo 5º, né? Incisos 54 e 55 da Constituição Federal. Princípios constitucionais, todos os princípios constitucionais de caráter processual. Os princípios processuais civis, o atual Código de Processo Civil, o novo Código de Processo Civil,
nos artigos 1º a 12 traz as normas fundamentais e o artigo 1º remete o intérprete à Constituição. Ou seja, todas as normas processuais fundamentais têm como base a Constituição da República. E se aplicam, obviamente, se aplicam a todos os tipos de processo, se aplicam ao processo trabalhista, sem dúvida alguma. Vejam, 2 artigos importantíssimos, pessoal. Vocês têm que conhecer, têm que gravar esses 2 artigos. O artigo 769 da CLT e o artigo 15 do novo CPC. Eles se complementam, pessoal. Eles se complementam. Né? Relação de complementariedade entre eles, ok? Opa, vamos lá. Né? Complementação. Tudo bem, pessoal? Complementação do 769 com o 15 do CPC. Nós estamos falando aqui, pessoal, do princípio, anotem aí, princípio da subsidiariedade. Ok? Subsidiariedade. Alguns falam subsidiariedade, né? Aí eu tinha uma professora de português que me corrigia. O som aí é som de S. Né? Não sei. Né? Ela me dizia isso. Espero que ela esteja certa. Subsidiariedade. Ok, pessoal? Ou seja, se houver lacuna normativa na legislação processual trabalhista, aplica-se as normas processuais comuns, as normas processuais civis, ok? Direito processual comum, normas processuais civis, nos casos omissos. No caso de omissão, prestem atenção, pessoal, desde que haja compatibilidade, ok? Compatibilidade. Então não basta a omissão, deve haver compatibilidade. E aqui está um dos grandes desafios do direito processual trabalhista. Quando há compatibilidade entre, né, compatibilidade, melhor dizendo, para a aplicação do direito processual civil. E o 15 do novo CPC vai dizer a mesma coisa. Vai falar que na ausência de normas, que regulem os processos trabalhistas, aplicam-se as normas do CPC em caráter suplessivo e subsidiário. Qual que é a diferença entre supletivo e subsidiário? Subsidiário é quando eu tenho omissão total. E supletivo eu complemento. A legislação processual trabalhista, ela é parcialmente omissa. E aí eu suplemento com as normas processuais civis. Tudo bem, pessoal? Princípio da subsidiariedade. Omissão e compatibilidade. Mais uma vez, omissão e compatibilidade. Não vamos esquecer? Tudo bem? Vamos lá. Princípios processuais trabalhistas. Princípio da simplicidade. Né? Princípio da simplicidade. O processo trabalhista é simples. As normas, vejam, o processo trabalhista, ele é pensado para ser simples. Por quê, pessoal? Porque em 1943, lá no começo do século XX, nas 4 primeiras décadas, quando veio a lume a CLT, antes, em 1939, houve um decreto que trazia as normas processuais trabalhistas. Na CLT, Getúlio Vargas copiou esse decreto, copiou e colou na CLT. Ok, pessoal? Essas normas processuais trabalhistas caracterizadas pela simplicidade. Por quê? Porque a relação jurídica de direito material a ser resolvida
por meio do processo, lembre-se que processo é instrumento para a realização do direito material, o processo é instrumento para a realização do direito material, eram conflitos que reclamavam verbas salariais, ou seja, o empregado, o trabalhador, precisava do dinheiro para sobreviver. Esse processo não podia ser um processo complicado, um processo extremamente tecnocrata, técnico, um processo cheio de incidentes, como foi o processo civil. E é uma das maiores críticas ao processo civil, foi esse caráter formalista exagerado. No processo do trabalho, não. Eu não tenho formalismos exagerados. Eu tenho a simplicidade. E aqui eu trouxe alguns institutos de direito processual trabalhista que comprovam a ideia de simplicidade. Valor da causa. Quando a CLT fala da petição inicial do trabalhista, ela não exige o valor da causa. O juiz pode fixar esse valor da causa de ofício, tá, pessoal? O valor da causa. Obviamente, quando você fizer uma petição inicial trabalhista, elaborá-la, vai trazer o valor da causa. Mas, caso não o traga, isso será feito pelo próprio juiz do trabalho de ofício. Essa leizinha aqui, pessoal, a lei número 5584 de 1970, que vai dizer dessa possibilidade. Nós voltaremos nela com mais calma. Desnecessidade de especificação de provas, ok? Tudo ocorre em audiência, e essa audiência, na audiência, as partes não especificam provas, nem na petição inicial, nem na contestação. Elas têm o dever de produzir a prova em audiência. Notificação automática, citação. Se você ajuiza uma ação trabalhista, uma reclamação trabalhista típica, a notificação se dá pelo correio. O empregador recebe a notificação pelo correio, convocando-o para comparecimento em audiência, momento no qual ele apresentará a sua defesa. Os requisitos da petição inicial são mais simples do que o novo CPC. E outros exemplos aqui na tela para exemplificar e ilustrar a ideia de simplicidade, o artigo 840 da CLT, que traz no parágrafo 1º os requisitos da petição inicial trabalhista. Se vocês compararem esse artigo com o 319 do novo CPC, verificarão que eles são bem mais simples do que o parágrafo 1º do 840. Estamos falando de princípios, falamos do princípio da simplicidade, princípio específico do direito processual do trabalho. Encerramos por aqui, voltaremos na próxima aula e daremos continuidade aos demais princípios processuais trabalhistas. Obrigado.